Está entrando no ar Saúde Mental e Resiliência, ensinando você o cuidado que deves ter com sua saúde mental e psicológica, ajudando a se preparar e lutar pela vida. Com você, no ar, programa Saúde Mental e Resiliência, aqui na Boa Notícia FM. Olá, caro ouvinte da Rádio Boa Notícia FM. Olá, caro seguidor do canal Saúde Mental e Resiliência. Estamos de volta com a nossa programação, trazendo um momento de reflexão, de meditação sobre a Palavra de Deus e buscando nela a força para fortalecermos a nossa resiliência e, consequentemente, influenciar na nossa qualidade de vida, na nossa saúde mental, no nosso bem-estar. A resiliência é a capacidade que o ser humano tem de se refazer, de se restaurar, de ressignificar a sua própria vida, de buscar sentido da sua existência. E a busca do sentido é uma busca de valor, né? Valorizar aquilo que é realmente importante na nossa vida, valorizar aquilo que é realmente importante. Às vezes, vivenciamos a nossa vida de um modo bastante preocupante, dando importância a certas coisas que não têm o verdadeiro significado para a nossa alegria, para a nossa felicidade. Acabamos sendo vítimas do nosso hábito, né, da nossa rotina, e às vezes achamos que temos uma vida toda pela frente, quando na verdade o que nós temos é o momento presente, é a circunstância na qual estamos inseridos, que temos que gerenciar. Então, a pessoa resiliente é uma pessoa que busca entender a lógica da circunstância em que ela está inserida e busca, a partir desta lógica, encontrar a melhor alternativa, usando a sua razão, usando a sua fé, usando a sua emoção. Com base nesses aspectos, a pessoa vai criando uma rede de relação, uma rede de relação social, né, com pessoas, instituições nas quais ela se relaciona, na qual ela também extrai uma satisfação por conta das relações que ela constrói, seja no ambiente familiar, seja no ambiente de trabalho, seja no seu ambiente de lazer, no seu espaço de lazer, seja na sua família. Então, esses aspectos são fundamentais e para que a pessoa abstraia daí e signifique de um modo positivo a sua vida. Se a pessoa, nesses espaços, já vai construindo um espaço de estresse, um espaço em que ela não encontra uma boa significação, ela já começa a ficar perturbada e deixa de vivenciar a parte importante da sua vida. Então vamos refletir sobre a resiliência, sobre esta capacidade constante de se adaptar, de se refazer, de se restaurar, de significar a própria vida. Por isso, caro ouvinte, eu quero saudar você que está sintonizado aqui conosco nesta noite, você que está ouvindo aqui neste horário. Nosso programa também vai ao ar à meia-noite e outras pessoas através do canal vai estar ouvindo durante o dia, porque o programa fica à disposição no canal para as pessoas que não têm a oportunidade de participar aqui conosco nesse horário. Quero saudar você aí da zona rural, você trabalhador, você trabalhadora, você homem do campo, mulher do campo, você que usa a terra para tirar o sustento para a sua vida e também colaborando com a vida de outras pessoas, nesta cadeia de inter-relação e cuidado pela própria vida, nós somos chamados a desenvolver também a corresponsabilidade uns pelos outros e também com a natureza.
Vamos aproveitar esse tempo, né, aqui na nossa região sul do Maranhão, das chuvas. Muitas pessoas já plantaram, muitas pessoas estão colhendo e outras pessoas estão plantando determinadas culturas, né? Todo tempo é tempo de plantar, é tempo de semear, é encontrar a semente adequada e lançar ao solo, e com o devido cuidado e a graça de Deus, essa semente vai germinar e vai produzir frutos que vai servir para o alimento, para a subsistência do ser humano. Então, a você, homem do campo, você, mulher do campo, a nossa saudação especial. A nossa saudação também a você que vive na zona urbana das cidades, da cidade de Balsas, das cidades circunvizinhas a Balsas, que vive aí trabalhando na parte mais funcional do nosso sistema social. Você funcionário público, funcionário privado, você comerciante, você pequeno, grande produtor, grande empresário, pequeno empresário, todos nós fazemos parte de um sistema social em que somos chamados a desenvolver os nossos dons, as nossas capacidades, tendo consciência que aquilo que fazemos não é só para nós, é também para o outro. Então, com esta responsabilidade social, com este compromisso social, nós nos dedicamos a cada dia e procuramos gerenciar os estresses próprios daquilo que nós fazemos. Então, desejo a você muita resiliência, muita capacidade de pensar e refletir e significar a sua vida, e que o Espírito Santo lhe ilumine a encontrar as melhores alternativas para aquilo que você busca, para aquilo que você deseja realizar na sua vida. Então, sinta-se saudado e cumprimentado. Quero saudar também as pessoas que estão em movimento, né, no seu automóvel, que está retornando ao seu lar, indo ou voltando do trabalho para casa. Tenha cuidado, mantenha-se de olhos abertos aos sinais aí de trânsito, para que você retorne com tranquilidade para o seu espaço familiar, para o seu ambiente de fortalecimento e restauração pessoal. Então, que o Espírito Santo o ilumine. É isso aí, caro ouvinte. Aqui quem vos fala é Aires de Souza Santos, padre da Diocese de Balsas, e quero aproveitar também para saudar aí todas as pessoas que trabalham na área da segurança pública. Quero saudar aí o comandante do 4º BPM de Balsas, o Tenente Coronel Rogério, com o Major Jean Levy, todos os oficiais e praças do 4º Batalhão de Balsas, que faz um trabalho de prevenção e repressão da violência aqui na cidade de Balsas e nas cidades circunvizinhas pertencentes aqui ao nosso batalhão. Quero saudar todos os párocos, juntamente com seus vigários paroquiais e leigos, através do comandante da diocese, aí o nosso bispo, Dom Valentim Fagundes de Menezes, que gerencia as atividades pastorais, o trabalho de ensinar, o trabalho de pastorear o seu rebanho aqui na Diocese de Balsas. Então, nossa saudação a todos vocês. E queremos buscar hoje inspiração no Evangelho de Marcos, para refletirmos hoje sobre a resiliência. Vamos estar buscando inspiração no Evangelho de Marcos, que é o Marcos capítulo 7, versículos de 24 a 30. Marcos 7, 24 a 30. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 7, versículos de 24 a 30. Naquele tempo, Jesus saiu e foi para a região de Tiro e Sidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava, mas não conseguiu ficar escondido. Uma mulher que tinha uma filha
com um espírito impuro ouviu falar de Jesus. Foi até ele e caiu aos seus pés. A mulher era pagã, nascida na Fenícia da Síria. Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus disse: deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher respondeu: é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair. Então Jesus disse: por causa do que acabas de dizer, podes voltar para casa. O demônio já saiu de tua filha. Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama, pois o demônio já havia saído dela. Palavra da salvação. Que evangelho bonito, caro ouvinte, esse que acabamos de ouvir. Marcos nos dá de presente esse relato maravilhoso sobre a vida de Jesus, um relato que traz uma mensagem bastante profunda para a nossa vida, no nosso contato, na nossa relação com as pessoas, na busca daquilo que queremos, naquilo que desejamos. Então, nós temos aqui a primeira atitude que o Evangelho de Marcos nos mostra, é o desejo de Jesus. Isso já nos chama a atenção, o desejo de ficar sozinho, de ficar ali um pouco reservado, de ficar escondido. Jesus, quando iniciou a sua vida pública, era assediado pelas pessoas com as mais diversas intervenções, pessoas com problemas de saúde, saúde emocional, espiritual, saúde física. Então Jesus se preocupou com todos esses aspectos da vida humana. Então as pessoas procuravam Jesus para resolver os seus problemas e resolver as suas dificuldades. A fama de Jesus se espalhava, e se espalhava com uma rapidez muito grande. Então as pessoas que não tinham esperança, as pessoas que já tinham às vezes buscado alternativas e não deram certo para os seus problemas, então viam em Jesus a possibilidade de realizar aquilo que queria, aquilo que desejava. Então procuravam de alguma forma chegar perto de Jesus, pelo menos tocar em Jesus. Muitas pessoas acreditavam que só o fato de tocar em Jesus seriam curadas, uma força saía deles. Outros achavam que Jesus não precisava nem visitá-lo para resolver o problema, bastava dizer uma palavra e o servo ficava curado, que era o caso daquele centurião romano, que foi pedir por um dos seus subordinados que Jesus o curasse, e ele disse que não era digno que Jesus entrasse na casa dele, mas que ele falasse uma palavra, o servo dele ficaria curado, porque Jesus tem autoridade, tem poder, tem graça. Então a intenção já produz o milagre, a intenção já produz a cura. E aí, nesse aspecto, nós vimos o quão é importante a oração, dentro dessa dimensão da intenção, do desejo, do propósito, do sonho. Então, a oração com a intenção, o desejo, juntando todo esse aspecto, produz uma energia, uma força, uma força que produz o seu efeito, um esforço metafísico, aí entra vários aspectos que não vamos estar abordando aqui, entra a telepsiquia, esta capacidade de transmissão
de pensamentos, de ideias, através das ondas, né, da pessoa estar emitindo ondas através do pensamento, né? E hoje tem estudos nesse sentido, né, na área da neurologia, na área da filosofia da mente e tantas outras áreas da robótica, né, da computação, da inteligência artificial. Então, hoje se está percebendo cada vez mais que nós emitimos ondas, né, e essas ondas produzem o seu efeito, né, produz um efeito. Então, muitas pessoas acreditavam que só tocando, ou Jesus só pensando, voltando o seu pensamento para a sua realidade, já produziria um efeito, né? Um efeito. E é verdade, né? A intenção, ela é muito forte, então temos que cuidar muito das nossas intenções, né? Das nossas intenções. Quando no ato penitencial, nós oramos, rezamos, suplicamos a Deus e nós reconhecemos que pecamos, né? Cometemos erros em pensamentos, né? Em pensamentos nós pensamos às vezes coisas ruins, então é importante trabalhar essa dimensão do pensamento. Em palavras, né? Nós erramos em palavras, às vezes não só pensamos coisas ruins, mas nós falamos, e aí ao falar, essa energia, essa força, ela já ganha uma proporção muito maior, né? Muito maior. Então já tem aí não só as ondas do pensamento, né? Mas tem as ondas da voz, do som, né? Do som que atinge o outro, né? Que chega até o outro, né? E o som vai produzir também o seu efeito, né? Vai despertar certas reações no ouvinte. Então temos que ter muito cuidado com aquilo que falamos, com aquilo que pensamos e com aquilo que falamos. Também a oração do ato penitencial diz que nós cometemos erros através dos atos, né? Dos atos. Os atos são ações que estão dentro de um processo, né? Dentro de um processo são ações circunstanciais, né? E essas ações, às vezes, esses atos, às vezes que fazemos, não são bons, não são agradáveis. E aí o problema chega numa outra proporção. Quando pensamos, quando falamos e quando fazemos, né? Então aí nós temos já 3 elementos que faz com que o problema fique mais grave, chegue num nível de consciência bastante elevado, né? Então nós podemos usar esses 3 níveis aí de pensar, de falar e agir em relação às coisas boas, né? Em relação às coisas boas, desejos bons, né? E isso vai criar também uma predisposição em cada um de nós em relação àquilo que é agradável ao Senhor. E diz o ato penitencial, né, a oração do ato penitencial, que nós também pecamos por omissão, né? Quando não temos força suficiente para sair de certas armadilhas conceituais, não chegar ao desfecho de certas situações. Quando não chegamos ao desfecho de certas situações pelo fato delas serem ruins mesmo, né? Isso é muito bom, né? Porque aí a gente não produz um ato, não produz uma ação, né? E assim não se realiza, né? A situação, ela ficou só no nível do pensamento, da imaginação, né? Mas ela não se concretizou. Isso em se tratando de coisas ruins, né? Coisas desagradáveis, né? Desejos e sonhos que não são bons. Agora, quando pensamos em coisas boas, coisas maravilhosas, projetos, sonhos que fica no nível do pensamento, fica no nível, né, às vezes da fala, mas não chega à prática, aí nós estamos dentro de uma armadilha conceitual, emocional,
e de alguma forma não rompemos, né? Não temos força suficiente para romper isso que nos prende, né? Não temos força interior para realizar, colocar em prática o nosso sonho, o nosso projeto, né? Então, e todos nós passamos por isso, né? Porque o modo como nós vivemos, né? O modo como nós vivemos é bem diferente do modo de como a gente gostaria de viver, né? De como a gente gostaria de viver, né? É importante essas duas dimensões e não perder a dimensão do ideal, né? E o ideal é uma vida santa, né? Uma vida agradável ao Senhor, participando assim da perfeição de Deus. Nós não somos perfeitos e não seremos perfeitos só. Nós seremos perfeitos em Deus. Sede perfeito como o vosso Pai é perfeito. Então, em Deus realiza-se a nossa perfeição, né? Nós buscamos nesta vida terrena, nesta vida temporal, a santidade. A santidade é a graduação do cristão, daquele que segue Jesus. Ele é condecorado, ele é reconhecido pelos demais como sendo santo, como sendo uma pessoa exemplar, né? Pessoa exemplar. Ele não é perfeito porque ele não é Deus, só Deus é perfeito, mas a santidade é o modo de participar da perfeição de Deus. Então, quando reconhecemos a santidade em uma pessoa, nós vamos perceber que os santos, eles não se destacam em todos os aspectos da vida, em todas as dimensões, não. Mas eles procuraram, digamos, tiveram clareza de certos aspectos da vida e procuraram viver da melhor forma possível dentro daquele carisma, dentro daquele propósito, dentro daquele programa que eles se dispuseram a seguir, que eles se dispuseram a fazer. Então, aí eles são reconhecidos pelos demais como santos. Então, é um reconhecimento que não é um reconhecimento próprio, mas é um reconhecimento dos outros. E esse reconhecimento pode chegar ao ponto da igreja reconhecer e dizer: olha, que bom que você é um exemplo não só para as pessoas que lhe conheceram, não só para a sua comunidade, mas você é um exemplo para toda a igreja, né? Para todo o povo cristão. Então a igreja reconhece através do processo que ela faz de santificação, né? Um processo de investigação, um processo rigoroso, né? Que tem com a sua fundamentação teológica e científica, enfim, ela através dos seus critérios diz: olha, você é um exemplo para todos, né? É um exemplo para todos de seguimento a Jesus. Então, nós cristãos buscamos a santidade, né? Então, esse é o propósito, né, da nossa vida, daquilo que nós fazemos. E o evangelho de hoje, retomando aqui o texto, nós temos uma senhora, né, que queria chegar perto de Jesus. Ela não era da cultura judaica, né? Era fenícia, né? Era uma mulher que considerada pagã, né? Ou seja, o pagão é aquele que não é aceso, né? Quem está apagado, né, é o pagão, né? Que um apagão não tem luz, não tem brilho, né? Uma forma da gente, não é que não tenha brilho, né, o pagão, né? Mas para quem é cristão, olha para o outro e diz que ele é um pagão, que ele não tem a luz de Deus. Mas nós sabemos que todos nós somos filhos de Deus, né? Todos nós, independente de ser seguidor ou não de Cristo, nós devemos ter uma abertura para reconhecer que todos nós somos filhos de Deus. Agora, entre os filhos, é claro, tem aqueles que reconhecem, né, os seus pais, tem outros que não reconhecem os seus pais ou não dão a devida importância, né? Isso nós vamos encontrar também na relação com o Criador, né? Então, todos nós, olhando do ponto de vista antropológico, nós temos os mesmos princípios, a mesma identidade, a mesma origem, né? Procedemos da mesma fonte. Então nós somos irmãos uns dos outros. Agora, entre os irmãos, é claro, tem sempre aqueles também que se acham melhor
melhor do que os outros, né? Que se acha que tem mais direito do que os outros, né? Então, assim, às vezes somos nós cristãos, né? Nós achamos que somos melhores do que as outras pessoas, né? Mas não sabemos se somos. Nós podemos até achar que somos, mas só Deus é que, de fato, vai fazer a sua diferenciação. Então vem essa senhora, né, pagã, né, e vem suplicar a Jesus, né, aquele que era considerado um profeta, o Messias, o Filho de Deus aqui na terra entre nós. E ela chega a Jesus, né, uma senhora nascida na Fenícia, da Síria, né, ela chega e pede que Jesus expulsasse de sua filha o demônio. Nós estamos aí num contexto em que a medicina, com todos os seus avanços própria da época, então, mas vivemos num contexto de dualidade, né? Um contexto entre o bem e o mal. Então, o que era de mal, aquilo que era de mal, e uma coisa concreta, uma visualização concreta do mal são as doenças, são as enfermidades, né? Isso aí é mal, isso aí não é bom, isso não é agradável, né? Então, e essas doenças eram atribuídas ao demônio, né? A um pecado, a uma falta de harmonia com o Criador, um desequilíbrio que proporcionou, digamos assim, que um espírito mau, né, tomasse conta da pessoa e aí fizesse ela, digamos, padecer com uma certa enfermidade, com uma certa doença. Então essa consciência era muito comum no tempo de Jesus, e por incrível que pareça, né, ainda hoje muitas pessoas têm essa compreensão, né, atribui as doenças, né, a um castigo, né, a um demônio, a certas situações, né? Mas hoje temos várias classificações aí das enfermidades em várias áreas de conhecimento, né? E a catalogação e certas nomenclaturas que nos faz diferenciar e também perceber as formas de tratamento de determinadas enfermidades, né? E as enfermidades do espírito, da alma, são também catalogadas pelas ciências aí humanas, em especial a psiquiatria, né, que trabalha nessa catalogação, na psicologia, a psicanálise, várias áreas aí de conhecimento trabalha com essa classificação de comportamentos, enfim, e muitas dessas classificações, outrora, era atribuída a um demônio, né? Muitas pessoas que trabalhavam no âmbito psicológico, no âmbito religioso, tinham consciência que, de fato, ali era ação do demônio, né? O desequilíbrio psicológico, cognitivo, emocional, né? Hoje está bem diferente esse diagnóstico, né? As ciências têm avançado nesse sentido, né? E o fato é que essa senhora disse que sua filha estava possessa, né? Estava com um demônio e queria que esse demônio saísse da sua filha para que ela vivesse em paz, né? Vivesse em paz. E Jesus, por outro lado, queria ficar a sós, ele queria ficar recolhido, né? Devia estar muito cansado das suas viagens, das suas andanças, né? E queria repousar, né? Queria se reabastecer. Então ele procurou abrigo em uma família, né? Procurou abrigo em uma família na região de Tiro e Sidônia, né? Foi para uma casa, né? E queria ficar ali, mas alguém percebeu que Jesus estava lá, né? E informou essa senhora que foi lá, né? Que foi lá e suplicou a Jesus que expulsasse o demônio de sua filha. E Jesus está ali naquele contexto, né? Isolado, né? Talvez preocupado com certas coisas, não sabemos, enfim.
E ele sai com uma expressão, né, uma expressão que talvez fosse comum na época, né, fosse um ditado popular, né, uma expressão bastante conhecida, né, dentro do idioma daquela época. Ele sai com essa expressão. Diante da súplica da senhora, ele diz: olha, deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Eita, essa é uma expressão, é uma expressão muito forte, né? Uma expressão assim, quem não está no contexto, né, e que não percebeu a entonação, a forma como foi colocada, né, só a gente lendo essa expressão, a gente chega à conclusão que Jesus foi duro, né? Jesus foi duro com aquela senhora, né? Então, ao dizer que primeiro, né, tinha que ser privilegiado, né, os filhos, né? Os filhos, né? Porque ele disse: não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos, né? Quer dizer, e todos nós agimos dessa forma, né? Então, quer dizer, às vezes tem uma expressão, né, que eu não sei a quem foi atribuída essa expressão, que diz: aos amigos a lei, aos inimigos o rigor da lei, né? Então, às vezes nós favorecemos as pessoas amigas, as pessoas próximas, né, as pessoas que nós queremos bem, em detrimento de outras pessoas, né? Isso faz parte das nossas preferências, das nossas escolhas, das nossas opções. Às vezes fazemos isso conscientemente, às vezes não, fazemos como força do hábito, né? E Jesus está no contexto humano, está no contexto cultural, né? Ele está dentro da cultura judaica, do povo judeu, ainda está inserido nas tradições, nos costumes do povo, né? Jesus respira essa cultura que ele reflete, que ele tenta meditar sobre as práticas e dá um significado novo, dá um propósito novo. Jesus não se fecha aos hábitos e às tradições como norma de vida, mas usa as normas, as tradições para dar um significado novo, um propósito novo. Ele cresce, ele não apenas reproduz as suas tradições, os costumes do povo judeu, mas ele vai refletindo sobre esses costumes. E aí a mulher vem com uma resposta também espetacular, uma resposta fabulosa diante dessa expressão de Jesus, né? Deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Em outras palavras, Jesus está dizendo que os filhos são os judeus, né? O povo judeu, né? Os escolhidos, né? Como a Bíblia muito fala nesse sentido. E os outros, né, são os cachorrinhos, né? Não são os cachorrinhos. Então ele veio primeiro para os judeus, né? Para o povo judeu, né? Então esses têm que ser alimentados primeiro, depois os outros, depois os cachorrinhos, né? Pesado, né? Então vamos ver o que a senhora vai dizer. O que a senhora vai dizer? Ela diz: é verdade, Senhor, né? É verdade, Senhor. Então veja bem, ela não negou, né, a afirmação de Jesus, né? Ela não negou, ela disse: é verdade, Senhor, porque ela sabe que ela tem uma filha, né? E ela não vai deixar de dar de comer a filha dela, né, que está ali passando dificuldade, para atender a necessidade de uma outra pessoa, né? Então ela vai primeiro cumprir com sua obrigação de mãe, né, de pai. Então essa é, digamos assim, a lógica da circunstância, a lógica natural. E ela diz: é verdade, Senhor, né? É verdade. Mas também os cachorrinhos, né? Veja, ela
reconhece, né, que, né, reconhece-se como um cachorrinho, né, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa, né? Então o cachorro não come na mesa com o seu dono, né? Ele come ali, fica amarrado, fica do outro lado de fora, né? Aquilo que sobra, aquilo que cai na mesa, né? Tem lugares, né, que os cachorros ficam ali, né, junto com as pessoas, então ele vai se alimentar daquilo que cai, ou vai pedir, vai suplicar, vai fazer aquele olhar ali de pidão, né, querendo que você jogue alguma coisa para ele comer, né? Então ela diz: é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair. Olha aqui, nesta versão aparece as crianças, quer dizer, não é os adultos que deixam cair, as crianças, né? A gente percebe que as crianças são meio desastradas nesse sentido, né? Às vezes tem a sua coordenação motora, não é muito boa, né, entre espaço, né, e às vezes deixa cair alguma coisa, e enfim, né, mas os adultos, né, são mais equilibrados nesse sentido. E ela se coloca que come não aquilo que os adultos deixam cair, mas as criancinhas, né, as criancinhas, né? Então aqui chama importante, né? É importante não estar estragando comida, né? Não tá aí, não deixar que comida se perca, né? Que destruir comida, né? Então, quantas pessoas estão passando por dificuldades, né? Lembramos agora aquele terremoto, né? Na Turquia, né? Naquela região ali, meu Deus do céu, né? Quantas pessoas sofrendo, sem alimento, sem casa, né? Mas graças a Deus, muita solidariedade, né? Muitas pessoas ajudando, pessoas colaborando, inclusive aqui do país, do nosso país, do Brasil, né? Então, que essas pessoas sejam amparadas na sua dor, no seu sofrimento, né? Então, não destruir comida, né? Mas ela diz, olha, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do dono, né? Então Jesus, ouvindo a simplicidade, né, a lucidez, né, a clareza dessa senhora e também a sua humildade, né, a sua humildade, ele vai dizer, olha, por causa do que acabas de dizer, podes voltar para casa. O demônio já saiu de tua filha. Oh, que maravilha, né? Jesus reconhece, né, a linguagem da Senhora, ele usa a mesma linguagem da Senhora para realizar o milagre. Isso aqui é muito importante. Às vezes nós perdemos muito tempo, algumas pessoas chegam dizendo, olha, eu estou com demônio, eu estou com isso, eu estou com aquilo, não sei o que. E às vezes o profissional, né, seja de que área, às vezes quer mudar a linguagem, né, do paciente, do partilhante, do cliente, seja ele qual for, quer mudar logo de princípio a linguagem, dizer que não é aquilo ali. Aí você causa um choque, porque a pessoa que está vivenciando, que está sentindo, que está experimentando aquilo ali, ela está convencida que ela está com o que ela está dizendo que está. Então é ela que está sentindo, é ela que está vivendo, né? Claro que quem estudou tem uma outra nomenclatura, tem uma outra forma de entender, de perceber e de classificar tais situações. Mas a pessoa está dizendo que está com demônio. Então, e aí? Ela que está vivenciando o demônio na vida dela diz, não, eu vou dizer, não, você não está com demônio, você está com um problema psicológico, emocional, com desequilíbrio e tal, ou com transtorno, com uma síndrome, não sei de que e tal. Quer dizer, se a pessoa chega nessa forma, a pessoa vai dizer, não, isso aí não acredita em mim, não, ele não está acreditando. É assim que acontece. E aí já distancia, já dificulta uma interação, uma interseção positiva com a pessoa para um possível diagnóstico, um possível tratamento daquela situação, né? De levar a pessoa a um estado de bem-estar, né? E aí Jesus, ele nos mostra que
Então, que é importante reconhecer determinada linguagem. Ele vai dizer, olha, o demônio já saiu da tua filha. Ele não vai dizer, não, para com esse negócio, não existe demônio, o demônio não está na tua filha, né? Não. As coisas ruins não podem ser boas, só pode ser um demônio mesmo, não tem jeito não. E aí, ela voltou para casa confiante. E chegou lá na casa dela, ela encontrou a filha na cama, né? Já estava tranquila, já estava serena, né? Já estava em paz, já estava em harmonia, né? O demônio já havia saído da sua filha, né? Então é um texto muito interessante, esse texto do evangelista Marcos 7, de 24 a 30, é um texto que dá para a gente explorar de várias formas, né? E procurar aí uma lição de vida, né, para a nossa vida, né? Buscando a simplicidade, a humildade, a confiança, essa capacidade de interagir com a cultura diferente. Então nós vimos que a senhora era fenícia, né? Mas era considerada pagã, impura, mas ela se arrisca a dialogar com um judeu, né? com um profeta, um Messias, uma pessoa que era tida muito grande. Ela dá um jeito, né? E vai falar com ele, né? Ela tinha aquele propósito de falar com ele e consegue, né, aquilo que ela queria, aquilo que ela desejava. Então, caro ouvinte, vamos alimentar o nosso sonho, vamos alimentar a nossa fé, vamos alimentar a nossa esperança e procurar encontrar o Senhor, né? Encontrar o Senhor através da nossa oração, através dos nossos sonhos, para que um dia possamos encontrá-lo face a face, naquilo que nós chamamos de eternidade, no céu, onde superaremos todo o sofrimento, toda a dor, né, se nesse estado assim adentrarmos, né, nesse reino de Deus, onde acreditamos que é um reino que, segundo o relato bíblico, é um reino onde corre leite e mel, né, para sinalizar a paz, a tranquilidade, a harmonia. Mas vamos buscar já aqui e agora vivenciar esse estado de vida na nossa vida, saindo do purgatório, saindo do sofrimento e procurando experimentar esse tiquinho, né, esse pouquinho do céu na nossa vida, que é a felicidade de estar vivo, de abrir os olhos, de estar com as pessoas, poder contemplar, de poder experimentar com os nossos sentidos, né, a realidade que nós estamos inseridos. Às vezes não enxergamos bem, às vezes muitas pessoas nem enxergam, mas conseguem pegar, conseguem sentir, conseguem sentir o sabor das coisas, sentir o odor, né, o cheiro, né, das coisas. Isso é uma maravilha. Então vamos usar os nossos sentidos para louvar e agradecer a Deus. Então você, caro ouvinte, que ficou conosco até agora, aqui sintonizado na nossa programação, muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação. Que o Senhor lhe dê uma noite agradável, uma noite restauradora, e reflita sobre esse evangelho que acabamos de ouvir e busque na palavra do Senhor o alimento para a sua vida. E que desça sobre você, sobre a sua família e sobre todos nós a bênção da Trindade Santa, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.